A paz do Senhor. Eu estou muito feliz de você estar aqui assistindo mais esse áudio do estudo do livro de Neemias. Eu já não me recordo quantos vídeos eu já gravei, não me lembro. Mas referente ao capítulo 4, esse vai ser o terceiro vídeo que eu estou gravando. Um capítulo muito precioso, que a gente foi tirando inúmeros aprendizados, a gente foi percebendo estratégias, posicionamentos, que a gente foi percebendo o quão Neemias foi sábio, o quão Neemias aquele homem de oração que a gente falou um pouco, muito dele no capítulo 1, e a gente percebe no decorrer do livro o quão foi importante todas aquelas estratégias, todas aquelas orações, todas aquelas petições diante de Deus, para que quando ele estivesse realizando a obra, quando ele estivesse sob o comando, ele tivesse bagagem para poder direcionar o povo, né? Como eu falei no vídeo anterior, quando o povo estava ali com a mão na massa, né? Ali preparado para trabalhar, quando o povo estava ali preparado para meter na mão, né? Pegando para pedra queimada, fazendo a reconstrução, e aí vinham os opositores, vinham os inimigos e começaram com várias estratégias, várias ameaças, várias zombarias, se iravam simplesmente porque o povo estava edificando. E edificando, a gente explicou um pouquinho do quão foi importante eles pegarem as pedras queimadas, edificar, o quanto é mais difícil, mas em contrapartida que fica como memorial de tudo que um dia foi, o que foi destruído, e eles tiveram o privilégio de recomeçar. E aí agora nós nos adiantamos, né, para o capítulo 4, a partir do versículo 14, né? Nós lemos até o 13. No 13 é onde Neemias coloca o povo por famílias, né? E aí eu fiz aquelas perguntas no final do vídeo para sua meditação, para sua reflexão. E agora a gente começa com percebendo e entendendo o porquê, como ele agiu, o porquê de ter sido em família, né? Eu vou ler agora o versículo 4, no versículo 14, perdão, do capítulo 4, que diz assim: Inspecionei de espunme e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, por vossa mulher e vossa casa. Eu achei tão bonito quando fala, porque podia falar assim, por vossas famílias. Não, foi falando pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pelas vossas mulheres, pelas vossas casas, incentivando o povo a ter motivação para continuar. E uma coisa assim que eu achei que foi tremendo é quando ele faz a menção lembrai-vos, lembrai-vos, né? Eu vou ler um pouquinho do que eu escrevi, né? Neemias inspeciona tudo o que manda fazer. Ele é uma pessoa muito zelosa, então ele coloca o povo para trabalhar, mas ele não é aquele que delega e larga. Não, ele é aquele que delega e tá junto. Ele é aquele que delega e vai ver o que está acontecendo. Então eu creio que ele vinha inspecionando, dividiu-se, né, as tarefas, e ele vinha inspecionando para saber como estava acontecendo. Eu achei isso muito precioso. E aí eu percebo o zelo da parte dele para todas as estratégias que ele recebeu de Deus. Lá quando a gente começa a ler sobre Neemias, que a gente percebe que ele é homem de oração, que a gente percebe que ele procura tá sempre em oração, pedindo o direcionamento de Deus, que ele se coloca, que ele toma para ele a situação do povo. A gente vai percebendo como ele é um estrategista, como ele é um líder. E um líder, ele age de uma maneira do bem para o povo, mas ele age com estratégia. E nessa estratégia, quando ele vê ali todo o povo trabalhando por família, e o povo sendo assolado, e o povo sendo zombado, eu até falei no outro vídeo que eles estavam ali tentando destruir tudo aquilo que ele havia conseguido reunir o povo, animar, colocar para o trabalho. E aí, de repente, vêm os opositores,
com aquelas falas, com as ameaças, querendo se juntar, querendo falar, querendo ir pelejar contra o povo, ameaçando de morte, quando eu falei na carne, ferindo a tua vida. E ele, nesse momento, ele fala: lembrai-vos do Deus grande e temível. Lembrai-vos do Senhor grande e temível e pelejai por vossos irmãos. E aí ele vem falando. E aí eu anotei o seguinte: Neemias junta todos e diz: lembrai-vos. Muitas vezes em nossas pelejas nós esquecemos a grandeza do nosso Deus. A gente vai enfrentando dificuldades no decorrer da nossa vida cristã e vamos avançando, vamos vencendo. E a impressão que temos é que em dado momento a gente esquece tudo aquilo que a gente já viveu. A gente esquece as pelejas que a gente enfrentou antes, a gente esquece os problemas que a gente conseguiu resolver, a gente esquece as intervenções divinas, a gente esquece a cura que o Senhor nos deu, a gente esquece a salvação, a libertação, o livramento, a gente esquece tudo que o Senhor fez. E a gente toma aquele problema atual como um grande problema. A gente toma aquele problema atual como um problema tão grande que nos paralisa, que nos limita. E aí quando Neemias vem e diz: lembrai-vos, eu chamo você hoje para lembrar daquilo que ele já fez, lembrar daquilo que ele começou, lembrar daquilo que ele curou, que ele libertou, que ele te ajudou, que ele trouxe um auxílio, que ele veio ao teu socorro, no momento onde você se sentia sozinho, no momento que você não sabia orar. E aí a palavra fala que quando a gente não consegue orar, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então naquele momento de ameaça, naquele momento de zombaria, naquele momento de oposição, Neemias vem diante do povo e vem animar. Neemias vem diante do povo para trazer ânimo, vem diante do povo para trazer memórias, para trazer a lembrança, aquilo que Deus um dia fez, o quão ele era terrível, temível e o quanto ele ainda podia fazer. Nesse momento ele vai juntando, ele vai inspecionando e vai animando. E eu também anotei que a gente olha para a dificuldade e a gente teme. A gente tem que temer o nosso Deus. A gente não tem que temer a dificuldade. A gente não tem que temer a articulação do inimigo. A gente não tem que temer a articulação do que o diabo, que ele está fazendo, que ele está planejando. Não, você tem que temer a Deus. Você tem que se posicionar nele e confiar naquilo que ele vai fazer, porque ele vai fazer. Ele está contigo na peleja. E muitas vezes a gente acha que está sozinho. Muitas vezes a gente entra na peleja e a gente acha que está entrando sozinho. Não, ele está conosco desde o princípio. E a gente precisa lembrar daquilo que ele já fez para a gente conseguir ter forças para continuar e vivenciar aquilo que ele ainda vai fazer, né? E aí eu anotei também, precisamos voltar a nos lembrar, né, de quão temível ele é e desse modo pelejar pelos nossos. Como eu falei, num distanciamento social, no momento que a gente está em casa, a gente tem que pelejar pelos nossos. A gente tem que tapar brechas. Lembra que eu falei lá no outro do que a gente precisa tapar as brechas? A gente também precisa tapar as brechas pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos maridos, pelas nossas esposas. A gente precisa tapar as brechas. A gente que, como o Senhor nos dá uma revelação, quando o Senhor nos dá uma estratégia e a gente vê que a pessoa que está do nosso lado, ela até caminha com você, ela anda com você, ela está com você em todos os lugares, mas ao mesmo tempo ela está distante, ela está desapercebida daquilo que Deus quer fazer. E você que está ligado, você que está pronto, você que está ali em guarda, você precisa tapar as brechas que esses seus estão deixando de tapar. Você precisa se posicionar por eles, assim como Neemias se posicionou pelo povo, né? E eu anotei, a peleja pelos irmãos, pelos filhos, filhas, mulheres, pela casa, ou seja, nós pelejamos por nossas famílias. Isso é rico, poderoso. A gente pelejar pelos nossos, da nossa casa, por aqueles que estão conosco, por aqueles que nos conhecem quem de fato somos.
Porque quando saímos da nossa casa, quando a gente está em outros ambientes, a gente não mostra tudo que a gente é. Dentro de casa é que a gente é aquilo que a gente é, de verdade. A gente pode até disfarçar em público, mas dentro da casa, o teu filho, o teu marido, o teu pai, a tua mãe conhece exatamente quem você é. E o quão importante é você se posicionar para pelejar por esses. Aí eu me lembro de Noé. Noé, ele era um homem reto e íntegro. Ele foi escolhido e ele traz a família por causa dele. Eu também me lembro de Jó, que oferecia sacrifícios. Vai ver que os filhos haviam feito alguma coisa. Será que a gente paga o preço por nossas famílias? Se a gente entra em propósito, a gente entra em oração, a gente entra na peleja por eles. Às vezes a gente entra pelo amigo, pelo conhecido, pelo grupo, por alguém que botou, mas a gente não entra por aquele que está do nosso lado. E nesse momento as famílias, elas precisam entender que elas precisam lutar por eles mesmos, pelas suas casas, pelas suas esposas, pelos seus filhos, suas filhas. É um resgate, sabe? Um resgate de princípios. A primeira instituição foi a família, então é um resgate de princípios, da gente buscar pela família, da gente buscar com a família, de sermos família. O quanto o diabo ele quer destruir as nossas famílias. Ele não brinca em serviço. Ele vem com tudo. E nós estamos pelejando por eles, e nós estamos pagando preço por eles, nós estamos nos posicionando por eles. Fica esse aprendizado e essa reflexão desse versículo 14, onde Neemias chama, lembrai-vos e pelejai. Pelejai por quem? Pelos seus irmãos, pelas suas filhas, pelos seus filhos, pelas suas esposas. Ele fala mulheres, né? Mulheres pelos seus maridos, maridos por suas esposas. Mas pelejai, né? E vamos pro 15, né? Senão eu vou ficar falando do 14 aqui. No 15 fala assim: e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Eu vou ler o que eu escrevi. Depois de todo esse aprendizado, os judeus já tinham a certeza de que Deus havia frustrado os desígnios dos inimigos. Não tem como eles não terem essa certeza quando eles passam a lembrar daquilo que Deus já havia feito por eles. Quando eles passam a lembrar que eles eram cativos. Quando eles passam a lembrar que Deus mandou voltar. Quando eles passam a lembrar que eles tiveram oportunidade de recomeçar, de construir suas casas, de voltar com as suas famílias, de serem livres, como eu falei no outro vídeo. Só quem entende a importância de ser livre é quem estava preso. E quando eles começam a lembrar, isso traz uma libertação. E quando eles começam a lembrar, isso traz uma força, porque eles sabiam que aquele que começou a obra iria com eles até o fim. Eles não estavam sozinhos. A peleja não era apenas do povo. Deus pelejaria juntamente com eles. E nesse momento eles já sabem que o plano do inimigo, por mais que ele tente por N estratégias, ia ser frustrado. Então, eu não sei a situação que você está passando. Eu não sei como está a sua casa. Agora a gente vai falar de casa, porque todos nós estamos em casa, pelejando pelos nossos. Eu não sei como é que está na sua casa. De repente você está na sua casa com a sua família, mas você não fala com a filha, você não fala com o filho, você não fala com o marido. Eu não sei como está. Talvez a sua casa esteja em desordem. Talvez a sua casa você esteja passando por momentos de grande dificuldade. Talvez seu casamento esteja em crise. Talvez você esteja indo à falência. Talvez você esteja, seu filho, em drogas, em namoros ilícitos, em vícios. Talvez você esteja assim. Talvez você perceba que você está se distanciando de Deus, ao invés de você voltar para Deus.
Talvez quando você chega em casa, a sua casa está toda revirada, toda bagunçada. E aí você tem que ficar ali limpando, cuidando, tratando. Ainda que você não tenha reconhecimento. Mas o versículo hoje fala para a gente lembrar. E quando a gente lembra que Deus é conosco, a gente sabe que tudo aquilo que a gente está passando é momentâneo. Tudo aquilo que está passando vai ser frustrado. O Senhor pelejará por nós, se nós pelejarmos pelos nossos. Isso é poderoso. Isso é para mim, de lição para mim. Isso é para você. Peleje pelos seus. Só você sabe os conflitos do seu lar. Ninguém sabe mais do que você. Ninguém conhece mais o que está acontecendo na sua casa do que você mesmo. Ninguém sabe mais do que ir diante de Deus, fazer um pedido pelos seus do que você. Porque você convive, você sabe. Você conhece. Você sabe quando mente. Você sabe quando está andando por caminhos errados. Você sabe. E muitas vezes a nossa arma não é no falar. Muitas vezes a nossa arma é na oração. É na lembrança daquilo que Deus já fez e que Ele vai continuar fazendo. E que o que eu estou vivendo hoje, ainda que seja a crise, ainda que seja a assolação, ainda que seja a confusão, ainda que seja a contenda, vai ser frustrada. Porque o Senhor está conosco. Em nome de Jesus. Continuando. E quando nós entendemos isso, a gente tem segurança. Eu vou voltar ali. Segurança de voltar todos ao muro. Que coisa poderosa. Cada qual a obra que foi designado. E aí eu vou deixar algumas perguntas. Temos largado a obra? O ministério que foi designado a nós? Temos largado nossos muros? O que temos feito? Olhado para as circunstâncias do que para aquele que é sobre todas as coisas? O que você tem feito? Qual é o teu muro? O que precisa ser reedificado? Qual a pedra queimada que você precisa aproveitar para continuar construindo? Não pode rejeitar, tem que construir. É o memorial, é a marca. É a marca, né? Vamos ler do 16 ao 18. Daquele dia em diante, metade dos moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta. Assim edificavam, o que tocava a trombeta estava junto de mim. Daquele dia em diante, quando eles trouxeram a memória, quando o que trouxe a memória trouxe esperança, trouxe segurança e eles voltaram a obra do muro, daquele dia em diante houve a mudança, como a gente leu aqui no texto. Daquele dia em diante, eles precisaram entender que eles tinham que ter uma estratégia para a continuação da edificação do muro. E qual foi a estratégia? Uma postura. Metade trabalhava na obra, a outra metade empunhava as armas. Equilíbrio entre fé e trabalho, oração e precaução, confiança e ação. O que precisa estar em equilíbrio na sua vida? Qual a estratégia que você tem que ter? Lembra que eu falei no outro vídeo que você precisa pedir a Deus as estratégias para a sua vida, que Ele vai te direcionar algo que é exclusivamente para você? E essa estratégia vai ter um equilíbrio entre, como eu falei aqui, fé e trabalho, oração e precaução, confiança e ação, né? Com uma mão na obra e a outra na arma, sempre prontos para guerrear, mesmo fazendo a obra. Outra coisa que eu anotei, nos ensina a não recuar diante das investidas do inimigo. O trabalho não pode parar, mas a guerra precisa ser lutada. E aí, sabe o que eu me lembrei? Da armadura de Deus. Lembra que eu falei no outro vídeo que eles precisaram montar a guarda, estar pronto? E nesse momento, quando eles se posicionam na obra, com uma mão o instrumento para a obra, na outra mão a arma, o arco, a flecha, a espada para poder lutar, as duas mãos ocupadas todo o tempo.
uma estratégia. E eu me lembrei da armadura. Eu me lembrei lá de Efésios 6, onde fala para a gente se revestir da armadura de Deus. Qual a parte da armadura? Ou em situações você precisa vestir totalmente a armadura de Deus. Eu creio que diariamente. Houve uma época da minha trajetória de orações e propósitos que Deus colocou, que eu fiz na minha casa, sabe? Que eu levantava de madrugada, que eu orava meia-noite. E eu sempre orava e pedia para Deus me revestir. Eu repetia, né? Os itens da armadura de Deus. E eu lia Efésios 6. E eu entendia que o dia que eu fazia isso, o dia fluía. O dia que por algum motivo, por falta de tempo, por uma distração, eu não pedia a Deus para me revestir, as coisas desandavam. Naquele momento, o povo, ele precisava continuar a obra do muro. Eles já tinham levantado até metade, né? Ainda tinha coisa para fazer. E eles precisavam lutar para se defender, porque o inimigo podia vir atacar a qualquer momento. Então eles precisavam ter uma postura de mostrar que eles estavam prontos caso os inimigos viessem, certo? Mas será que eu e você a gente está pronto se o inimigo vier? Hoje o nosso inimigo não é a carne, não é o marido que trai, não é a esposa que trai, não é o filho que mente, não é o filho que está na droga, não é o marido que não provê, não é a falta, não é a mentira, não é o engano. Além disso, a gente sabe que isso é engodo do diabo. Então a nossa luta não é contra eles, a pessoa. É contra o diabo que está agindo através deles. Ou seja, a nossa luta não é contra carne nem sangue. E se não é contra carne nem sangue, qual a armadura que a gente tem que usar? Naquela época, os inimigos, eles vinham com lanças, eles vinham para matar fisicamente. Hoje o inimigo vem para matar a sua fé, a sua certeza, a sua família, a sua integridade. E hoje as suas armas é diferente da arma daquele tempo. Então, com uma mão, a palavra, com a outra mão, a arma, o capacete da salvação, a couraça da justiça. O que você tá precisando se revestir? Estar pronto para guerrear. Porque o diabo ele tá pronto para nos atingir a todo tempo. E a gente não tá pronto. A gente nem tá com ela nas mãos. Talvez ela tava lá na estante empoeirada, enfeitando. E a gente nem abre para estudar. Como que você vai estar armado? Como que você vai estar pronto? A sua arma não é uma estratégia humana, é espiritual. E é aqui que você vai buscar as respostas. E não é abrir a ermo, não. É ter estratégia. Não é abrir a ermo. Não é caixinha de promessa, não. É ter compromisso. Ter compromisso com a leitura da Bíblia. Ter compromisso com conhecer mais de Deus. Saber o que Ele quer pra gente. Os moços trabalhavam o tempo todo. Uma mão na arma, uma mão no instrumento para construir o muro. É poderoso isso. É muito poderoso. E eu vou ler o 19. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separado longe dos outros. No lugar em que ouvires o som da trombeta, para ali acorreis de ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Vou ler o 19 e o 20 junto. E vou ler o que eu escrevi, que já está 24 minutos aí, já está muito longo esse vídeo. Vou tentar correr agora no final. Grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe dos outros.
Estamos na mesma obra, no mesmo muro, no mesmo propósito, mas separados. Aqui pode se referir ao espaço físico, né? Porque lembra que eu falei que eles trabalhavam cada qual de frente às suas casas. Então eles estavam separados, estavam todos na mesma obra, mas estavam separados. Mas o mesmo sentimento. E aí eu trouxe a reflexão para dentro da nossa casa, quando eu coloquei: talvez estejamos na mesma casa, mas cada um longe do outro. Na mesma igreja, mas cada um longe do outro, né? Na mesma casa, mas cada um com um sentimento, cada uma com uma motivação, cada um com um propósito. Não há sintonia. Isso precisa ser ajustado, né? E no 20 fala: para driblar essa separação que existia física, tocava-se a trombeta. E quando a trombeta era tocada, eles vinham juntos pelejar. Então todo mundo já conhecia o som da trombeta, já sabia que quando a trombeta tocasse, era para estar junto. A trombeta hoje pode ser a ida à igreja, pode ser o culto no lar, pode ser um momento de oração. Tá todo mundo disperso. Junta todo mundo, faz uma oração. Tá todo mundo disperso. Junta todo mundo, vamos para a igreja. Tá todo mundo disperso. Junta todo mundo, vamos ler a Bíblia. Tá todo mundo disperso. Junta todo mundo e faz uma refeição. Resgata a mesa. Use a mesa não com a TV ligada, mas desliga e se percebam um ao outro. Se reconheçam. Porque a gente precisa se conhecer uns aos outros para a gente poder pelejar junto. Não é? E qual é o momento que a gente pode fazer isso? Sentar à mesa é um dos grandes momentos, no momento das refeições. Se não consegue fazer as refeições junto, tira uma refeição para fazer junto, como um propósito. E passe a estar junto nesse momento, né? Vamos ler do 21 ao 23? Assim, trabalhávamos na obra, metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também nesse tempo, eu disse ao povo: cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus moços, nem os meus homens da guarda que me seguiam largávamos a nossa veste. Cada um se deitava com as armas à sua direita. A obra levou muitos dias, mas em todo tempo eles estavam prontos e em guarda. Em todo tempo eles não largaram os instrumentos, cada qual na sua mão. Nos momentos das pelejas eles iam pelejar, voltavam à obra, mas não largavam, estavam todos juntos, inclusive o líder, Neemias. E eu anotei: o muro era extenso, os inimigos aos arredores. O povo se manteve em vigilância constantes do nascer do sol ao pôr do sol. Por 52 dias, nenhum dos edificadores largou suas vestes. Cada um se deitava com a arma à sua direita, ou seja, prontos a todo tempo. Nós estamos prontos a todo tempo, nós estamos vestidos com a armadura de Deus a todo tempo, ou a gente até esqueceu que tem que vestir? Ou a gente até esqueceu que tem uma peleja aí para a gente dar conta? Ou a gente está achando que as coisas que estão acontecendo, o filho que está respondendo, que está indo embora, a filha que está com um namoro que é impróprio, e a gente acha que isso tudo é normal, a gente não peleja por essas coisas. Abrir a tua despensa e não ter, é a falta. O nosso Deus é o nosso pastor, nada nos faltará. Mas qual a peleja que você tem tomado para você? Quais as armas que você tem posto em punho? Do que você precisa se revestir? Há muitos ensinamentos. Eles não paravam. Era do nascer do sol ao pôr do sol. Às vezes a gente não consegue ter um momento de joelho e orar dentro de um dia de 24 horas, dentro de uma semana de 7 dias. Às vezes a gente não abre a Bíblia para nada. Esse negócio de não em todo mundo poder ir à igreja, aí ela abre menos ainda, né? Porque na igreja a gente ainda levava e ainda abria ali diante do pastor. E nesse templo recluso, às vezes possa ser que nem consiga abrir. Nem consiga fazer a leitura. Nem consiga se entregar para Deus.
Vai haver retaliação, vai haver zombaria. Vão querer te envergonhar. Não pense que para mim também não é desse modo, é desse modo. Nos grandes momentos que eu passei, muitas dificuldades, muitas guerras espirituais, físicas, eu decidi não largar e persistir. Não largar da obra, não abandonar aquilo que eu fui chamada para fazer. E fica para você também, não abandone, não largue. Continua, persista. Seja insistente. Todo tempo. Todo tempo. Ainda que você fala, mas em que momento eu vou dormir? Se não é hora de dormir, não durma. Fica na peleja, fica preparado, fica atento. Levanta de madrugada, não consigo. Bota despertador. Eu sou a louca dos alarmes, né? Se eu tiver que acordar, eu boto 4, 4h10, 4h15, 8, 8h10, 7, 7h10. Eu sou assim. Eu boto 10 minutos, vou dormir 10 minutos. A gente tem que se posicionar, nós temos que ter estratégia. Não tem essa de que madrugada a fila é mais curta, não. É o sacrifício. É o posicionamento. É de você mostrar, Senhor, eu estou trazendo à memória tudo que o Senhor fez. Estou me posicionando de uma maneira diferente. Daquele dia em diante, deste vídeo em diante, que você seja diferente. Deste vídeo em diante, não porque eu estou falando, mas porque o Senhor vai mover no seu coração para você ser uma pessoa diferente. A leitura da palavra é para ser transformadora. É para mover com as nossas estruturas. Se não for assim, não faz sentido. Então, quando move, quando toca, quando machuca, é ali que Deus quer tratar contigo, né? Então, Deus te abençoe. Termina esse vídeo, eu vou terminar, mas quando você desligar, dar o pause, você faça uma oração, fala com Deus. Você, não vou falar não, você. Fala com Ele. Pergunte a Ele quais suas estratégias, suas armas. Pede a Ele paciência, persistência. Pede a Ele garra, ânimo, ousadia. Ele vai te dar. E eu te espero no próximo vídeo que a gente vai para o capítulo 5. Que Deus te abençoe.